Deus, minha prioridade. Deus, minha prioridade. Aleluia. Se tem alguém entendendo e tem Deus como prioridade, diga: Deus, minha prioridade. Deus, minha prioridade. A esse Deus seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Meus irmãos, com muita alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém, meus amados? Honra-nos muito estar aqui no Segunda Viva Jovem, e aprove a Deus esta programação, está no coração de Deus, e eu quero lhes prometer ser bem breve nesta palavra, mas tem uma palavra que arde no meu coração da parte de Deus, e eu quero compartilhar convosco. Por gentileza, abram comigo a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Enquanto você vai ficando de pé e localizando o texto referido, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante, a nossa pastora Marioneide, todos os nossos pastores são apoiadores e motivadores do nosso ministério, mesa diretora, a todos os nossos irmãos, a essa juventude linda e extraordinária, juventude avivada, que Deus levantou neste lugar para fazer a obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a juventude humada, pessoa do pastor Cirenuque, do pastor Luciano, toda a nossa diretoria da juventude. Deus abençoe. Deus abençoe a cantora Sandra Pires. Estivemos juntos ali em Balsas, foi uma honra, um privilégio. Deus fez grandes coisas, é um prazer. Sandra é nossa amiga particular, também o seu esposo Melk, que é músico e também é o produtor da sua esposa. Deus abençoe esse casal que dispensa comentários, homem e mulher de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, minha esposa e toda a minha família. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Quem encontrou o texto, querido, por gentileza, diga amém. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse a alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou à nação uma ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que bebia. E assim fossem criados os 3 anos, para que ao fim deles pusessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Versículo 8, para finalizar a leitura. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse
que não se contaminasse. E você diz: glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados, empreste-me um pouco a sua atenção e atente-se para aquilo que Deus quer falar conosco. Se possível, não se movimente agora. Se possível, não saia do seu lugar. Tenha reverência pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o instrumento mais eficaz, que Ele fala conosco. Pois bem, meus amados, nós temos uma temática e um propósito para esta noite. Deus colocou no coração da juventude humada, Deus colocou no nosso coração um tema para ser discorrido durante todo este ano. Esse tema já foi lançado e o tema é Deus, minha prioridade. Para nós falarmos de prioridades aqui, baseado na vida desses 4 jovens, nós precisamos entender que prioridade é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Prioridade é tudo aquilo que ocupa o primeiro espaço, a primeira posição. Prioridade é tudo aquilo que se dá primazia ao tempo, ao acontecimento, ao momento e ao propósito para que alguém decide trilhar. Prioridade é aquilo que nada ocupa o espaço alheio. Na visão bíblica, prioridade é ter Deus como centro das nossas vidas. Quando nós falamos de prioridade e olhamos para a Bíblia Sagrada, dentre Gênesis a Apocalipse, várias mensagens poderiam ser exauridas através dessa temática, mas o Espírito de Deus nos conduziu a olhar para a vida e nos atentar para a vida de Daniel e os seus 3 amigos. Por quê? Porque Daniel é um modelo de excelência. Daniel é um modelo de jovem que priorizou Deus. Daniel, Misael, Ananias e Azarias são modelos de jovens para aquela geração e para essa geração. Mas olhe para cá, não era fácil ser um jovem que priorizava Deus no tempo de Daniel. Não era fácil ser um jovem que priorizasse Deus naquele tempo. Aleluia, por quê? Porque o pecado assolava, o pecado estava declinando, o pecado estava assombrando a face da terra. A Bíblia Sagrada diz, e nós vamos perceber através da história, que a nação lá em Babilônia estava perecendo, a nação inteira estava perecendo, estava dada ao pecado. Aqueles jovens estavam crescendo e visualizando o pecado. Nós vamos perceber que no ano 606 a.C., Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém. Ele saqueou o templo, levou todos os seus tesouros para a Babilônia, levou as pessoas nobres da linhagem real. A Bíblia Sagrada diz que ao levar estas pessoas, aparece neste cenário esses 4 jovens, e esses 4 jovens são levados aqui neste momento. Nós vamos perceber que depois desta ocasião, que eles já estão em Babilônia. Vale ressaltar que Babilônia naquela época era o maior império do mundo, era a senhora do universo, era a centralização do maior império de poderio e de governo naquela época. A guerra que já tinha ameaçado Israel, já tinha trago ao cativeiro babilônico parte daquela geração. A guerra que foi real, os valores que foram se perdendo, já tinham arrancado de lá uma geração de adoradores, uma geração de homens de Deus, uma geração que priorizava o reino, uma geração que priorizava a palavra, uma geração que priorizava a oração, uma geração que priorizava Deus como centro de todas as coisas. Olhe para cá, uma geração que temia a Deus. Eu estou falando daqueles fiéis, daqueles que tinham Deus como único Deus, daqueles que tinham um Deus que não tinha um negócio com outros deuses, daqueles que tinham um Deus e não se rendia aos outros deuses minúsculos que nada podiam fazer por eles, daqueles
daqueles que, independente da crise, independente da situação, Deus continuava mesmo sendo o mesmo. Daqueles que, independente de Deus falar, até mesmo o silêncio de Deus era uma resposta para uma nação. Daqueles que, independente dos valores estarem invertendo ou serem invertidos, eles permaneciam fiel. É nesse cenário que Daniel cresce, é nesse cenário que Daniel aparece, é nesse cenário, pastor Silvio, que os seus companheiros estão aparecendo. Eles estão crescendo agora, saindo ali de Jerusalém, a estar em Babilônia, crescendo nesse período, porque Babilônia tentou arrancar a sua adoração, Babilônia tentou arrancar os seus valores, Babilônia tentou arrancar toda a primazia que eles tinham. Mas eu vou dizer uma verdade aqui, e eu sei que você vai dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, Misael, Azarias e Ananias estava em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro deles. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus nessa noite. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro dele. Tem uma grande diferença. Daniel estando em Babilônia, o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Babilônia não tinha poder para se infiltrar, o pecado não tinha poder para sucumbir, o pecado não tinha poder para superabundar a decadência do pecado ao declínio espiritual. Por quê? Porque aquilo que nos move é o que nós temos a certeza da convicção do Deus que nós temos. Deixa eu dizer uma verdade para você: não é o lugar que vai definir quem você é, mas é você que vai definir o lugar que você está. Eu vou repetir: não é o lugar, aleluia, que você vive que vai definir a tua pessoa, definir o teu caráter, mas é você que vai ser o sal, é você que vai ser a luz, é você que vai ser o brilho do Espírito, é você que vai carregar a arca. Eu vou dizer, é você que vai carregar a presença, é você que vai ser tentado independente do lugar, mas você vai continuar tendo Deus como prioridade da tua vida, prioridade na tua juventude, prioridade na tua adolescência, prioridade no teu ministério, prioridade no teu casamento, prioridade no teu namoro, prioridade nas tuas escolhas, prioridade. Deus é prioridade, e o que é dele ele não negocia, o que é dele não aceita troca, o que é dele e acabou. Eu sinto graça de Deus aqui para dizer para essa geração: é fácil, pastor Serenoque, olhar para a Babilônia e fazer, quem sabe, um comparativo entre aquela nação daquela época e a dos dias atuais. Se nós analisarmos à luz da Bíblia, nós vamos perceber, pastor Charlie, que nós crescemos, que nós progredimos. Se nós olharmos isso na visão, olhando para o nível de pecado, o nível de desvalorização do homem, o nível de imoralidade que ecoa no Brasil, o nível da prostituição que rola soltas, o nível de todo tipo de má sorte, de pecado que ecoa na terra, nós vamos perceber que nós avançamos mais que Babilônia. Olhando para a idolatria, nós avançamos mais que Babilônia. Olhando para o homossexualismo, nós avançamos mais que Babilônia. Olhando para qualquer tipo de pecado, nós avançamos mais que Babilônia. Então eu posso afirmar para você que você está em Babilônia, mas Babilônia não está em você. Ao teu redor, ao teu derredor, o pecado soa para te arrancar da luz, para te infiltrar nas trevas. Mas como você prioriza Deus, você é da geração que não negocia, você é da geração que não troca, você é da geração que não vai negociar o teu caráter. Só que Babilônia é estratégico.
assim como o rei Nabucodonosor era, ele foi tão estratégico que ele cria uma universidade. Ele cria uma universidade para formar essa galera toda de jovens, aquela geração em Babilônia, com o objetivo de arrancar as prioridades que eles tinham diante de Deus e de movê-los à adoração aos deuses estranhos. Eu posso ir mais além? Posso. Quando ele cria a universidade em Babilônia para conceder o estudo babilônico àquela geração que tinha sido traga ao cativeiro babilônico, ele estava dizendo: aqui tem universidade para estudar, mas é para esquecer o Deus que vocês servem, é para esquecer a adoração que vocês prestam, é para esquecer a reverência que vocês têm, é para isso que serve essa universidade. Essa universidade, ela tinha até vestibular, tinha exame, está na Bíblia. Os jovens não podiam ter defeito, tinham que ser nobres, da linhagem real. Aqui era o vestibular. Esses jovens tinham que ter qualidades físicas sem defeitos, mas tinham que ser inteligentes, dotados de ciência, o mais alto nível na nobreza real, tudo com o propósito de forjar o caráter para servir aos deuses. Estratégia de Babilônia naquela época era isso. Aí alguém pensa: pastor, mas eles iam estudar outras línguas, outros idiomas? Iam aprender a ciência ainda mais? Iam, é verdade, está na Bíblia. Ia se aperfeiçoar ainda mais? Está na Bíblia. Então, para esses, ou para outros que não era da geração dos 4 jovens que nós já mencionamos no texto, pode-se dizer então que seria algo maravilhoso, seria algo esplendoso estudar na faculdade de Babilônia, ser treinado de graça, não precisava pagar, a comida era de graça, tudo ali era oferecido de graça. Então alguém olhava e se iludia: isso é de graça, então eu vou entrar. Isso é de graça, se eu já estou aqui dentro, eu vou me aperfeiçoar. Mas aqui Deus coloca uma palavra no meu coração, Deus coloca uma palavra e queima no meu coração para essa juventude. Aqui mora um grande mal e tem que termos um grande cuidado. Quando eu falo de universidade, eu estou falando de um campo, de uma área que é toda específica de um jovem, de um adolescente, de um ser humano que às vezes sonha em se tornar um acadêmico. Preste atenção, todos têm desejo de se realizar na vida, todos têm desejo de formar, ter uma profissão digna, para dar o melhor para suas famílias. Aí o jovem estuda, faz o cursinho pré-vestibular, passa na faculdade. Quando coloca o pé dentro da universidade, existe uma estatística atual que diz, e é um dado alarmante: a cada 10 jovens, pastor Cavalcante, crentes que entram na universidade, 7 se desviam da presença de Deus. Eu vou repetir, porque isso é triste e parte o nosso coração, mas é para alguém aprender o que é prioridade. Quando um jovem, a estatística diz e é comprovada, que a cada 10 jovens evangélicos que entram na universidade, 7 se desviam da presença de Deus. Aqui eu pergunto: o que adianta ter um filho médico e ter a alma no inferno se Deus não é a prioridade dele? O que adianta ter um filho advogado e a alma dele queimar no inferno se Deus não é a prioridade dele? Porque a primeira coisa que alguém faz quando chega lá é se render, é se prostrar, se envolve na prostituição, se envolve na nove de todo jeito, porque ele está em Babilônia, aleluia, mas Deus ainda não está dentro dele. Só que a palavra que Deus manda eu profetizar para a juventude humana aqui é: Babilônia está presente na tua vida, mas o Deus que você prioriza não vai deixar você entrar nessa estatística. O Deus que você prioriza, Ele vai te colocar lá, vai, Ele vai te levar lá, vai, mas é para você fazer a diferença, é para você pregar a palavra além do estudo,
é para você reunir a turma na hora do recreio, na hora do intervalo e falar de Jesus. Os grupos de evangelismo na universidade estão cada vez mais escassos, mas eu louvo a Deus que aqui no meio da juventude humana tem alguém ali no IFMA adorando a Deus e pregando a palavra na universidade. Tem alguém em Imperatriz falando de Jesus. A Babilônia está lá, mas você é alguém que prioriza Deus. Olha a postura dos jovens em Babilônia. Eu sou de Deus, pertenço a Deus, me entreguei para Ele, só sirvo a Ele, só adoro a Ele, só me prostro diante dEle. Alácia, candorácia, labachúbia. Minha adoração é para Ele, eu sou dEle, eu vim dEle, minha prioridade é Ele, o meu alvo é Ele, a minha vida é dEle. Eu vou dizer, a minha casa é dEle, a minha família é dEle, o curso que Ele me proporcionou pertence a Ele, vai ser para glorificar Ele, tudo é dEle, porque dEle para Ele são todas as coisas. Eu não vou negociar em Babilônia. Cadê a geração que não vai negociar em Babilônia? Levanta a mão para adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Babilônia faz algumas tentativas para parar aqueles jovens. E a primeira tentativa é forjar o caráter. Porque Nabucodonosor e seu império sabia que se o caráter fosse forjado, eles seriam transformados naquilo que ele queria formá-los. Como já disse, pastor, o que é caráter? É a parte enrijecida da personalidade própria de cada ser humano. É o que? É a parte enrijecida. É a parte que não dá espaço para inserir parênteses, para inserir vírgula. É a parte, aleluia, que nós não podemos abrir mão. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. Temos que proceder como Cristo. Temos que falar como Cristo. Não podemos entrar onde Cristo não entrou e nem entraria. Temos que ser como Ele, imitadores dEle. A primeira coisa que Babilônia vai tentar fazer aqui é transformar ou forjar o caráter daqueles jovens. Olhe para alguém que está do teu lado, eu prometo que eu só falo essa vez. Diga assim, quem foi feito na forma de Deus, não cabe na forma do mundo. Aleluia. Eu quero que você diga isso, porque Deus está falando com alguém aqui. Quem foi feito, pastor Daniel, na forma de Deus, pastor Adalberto, não cabe na forma do mundo. Quem foi feito na forma de Deus, não cabe na forma do mundo. É por isso que você bebia, aceitou Jesus, tem nojo da cachaça. É por isso que você fumava, aceitou Jesus, tem nojo do fumo. É por isso que alguém talvez se prostituía, aceitou Jesus, abandonou a prostituição. É por isso que alguém até adulterava, mas se converteu, não adultera mais, não fornifica mais, não rouba mais, não vende mais, porque você não cabe do mundo, você pertence ao Deus que é a tua prioridade. Alácia, calamassúbia. Chega o chefe, deixa eu correr, meu tempo já está indo, deixa eu correr. Chega o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz. Que nome lindo, né, irmão? Aspenaz. Quem está grávida aí, fora minha esposa, deixa ela de lado, que nome já é Rebeca. Coloca o nome do seu filho de Aspenaz. Ou Nabucodonosor. Quando quiser falar carinhoso, chama de Nabuquinho. Vamos à Bíblia. O chefe dos eunucos chega e diz assim: olha, é o seguinte, o rei determinou um decreto. E o decreto é para comer da porção que o rei come, para comer da comida que o rei come.
e para beber do vinho que o rei bebe. Só que tinha um detalhe: essa comida, essas iguarias, essa comida, todas as vezes que era feita a primeira alimentação diária, a história diz que elas eram consagradas aos deuses. E Daniel, inteligente, sabia, os teus 3 amigos também sabiam. Aí Daniel está ali e vem essa proposta: vamos, vocês precisam cumprir a determinação do rei. Comer aqueles alimentos para eles significariam dizer que eles estavam participando de um culto pagão, estava participando das atitudes reais determinadas por Nabucodonosor. Mas eu aprendo, aleluia, eu aprendo na Bíblia, louvado seja Deus, que os banquetes deste mundo, nós não temos que ter apetite por eles. Eu vou repetir: os banquetes deste mundo, nós não temos que ter apetite por ele. Os prazeres malditos deste mundo, nós não temos que ter apetite por ele. As alegrias que esse mundo oferece não se comparam diante da glória que Deus tem para a sua igreja. Tudo que tem de pratos que são aparentes saborosos, tudo que tem de determinação maligna, que é para forjar o caráter do homem, querer colocar ele na situação da onde Deus quer que ele nunca saia da sua presença, arrancar de lá e colocar no mundo, tudo que eles querem é que essa geração continue provando ou prove das comidas aos deuses. Eu vou mais além: que coma do que o pecado oferece. Olha que coisa profunda. Comer do que o pecado oferece é compactuar de tudo aquilo que vai na contramão da Bíblia. Comer do que o mundo oferece é ser complacente com tudo aquilo que o mundo oferece. Mas essa geração que está aqui é diferente. Essa geração que tem aqui tem valores. Essa geração não negocia valores. Essa geração tem um caráter de Cristo. Cadê a juventude que tem um caráter de Cristo? Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Eles estavam inseridos no perigo. Inserido no perigo. E o primeiro perigo era a mudança de valores. Mudança de valores era o que Babilônia queria fazer na vida deles. Já disse que eles queriam que eles esquecessem o Deus que eles tinham como Deus. Esquecer toda a sua cultura, toda a sua devoção que ele tinha ao Senhor, e se prostrar. Aí nesse momento, a Bíblia Sagrada diz, e você leu comigo, que quando Babilônia vai inverter os valores, ou tentar inverter os valores, as penais de imediato trocam o nome daqueles jovens. Olha o interesse de Babilônia, preste atenção, para forjar o caráter daqueles jovens. Eles trocam o nome de Daniel, que significa o Senhor é meu juiz, por nome de Beltesazar, cujo nome significa Bel, que significa proteja o rei, mas era um deus pagão. Eles trocam o nome de Ananias, que significa Jeová misericordioso, e passa a ser chamado Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Trocaram o nome dos 3 jovens. Só que tem um detalhe: não trocaram o coração. Pode trocar o nome, mas o coração eu duvido. Pode trocar o nome, mas o coração eu duvido. Pode trocar o nome, mas a identidade é de Cristo, eu duvido. Pode trocar o nome, mas se a identidade é Cristo, eu duvido. Pode trocar o nome, mas se a prioridade é Deus, eu duvido. Pode trocar o que for, pode tentar forjar o que for, mas quem prioriza Deus não tem o coração trocado, porque você pertence a Ele. Esses jovens tinham prioridades, amados. Esses jovens tinham princípios. Esses jovens tinham uma vida de devoção a Deus. Esses jovens tinham uma vida dedicada ao nome do Senhor. Esses jovens tinham uma vida à oração. Não negociava a sua oração. Esses jovens tinham uma identidade com Cristo, tamanha e tal, tão grande, que a Bíblia Sagrada ainda vai nos dizer, queridos, que Daniel, quando ouve isso,
ele chama um dos eunucos, e ele diz assim, ó, vou conjecturar, nós não vamos comer disso não, nós não podemos comer isso e nem beber não, mas se eu compactuar com o que você não quer fazer, eu morro, você morre, todo mundo morre. Então Daniel falou, vamos te fazer uma proposta, eu só quero que você faça isso comigo, e deixa o resto com Deus que eu priorizo. E o que é a proposta? Por 10 dias, eu não vou comer isso aí. Por 10 dias, nós não vamos comer nada que vocês estão oferecendo. Eu só quero água e legumes. Eu só quero água e legumes. Nós só queremos água e legumes. Mas não pode. Quem come o manjar vai ficar mais forte. Quem come esse banquete vai ficar mais forte. Deixa comigo. Deixa com Deus que eu priorizo. Eu só quero 10 dias. Se depois de 10 dias vocês reúnem a gente e olham para os demais que comeram, aí nós vamos continuar o diálogo. Aí nós vamos continuar a conversa. A Bíblia diz que passou 10 dias. E quando chamaram Daniel, quando chamaram os seus 3 amigos, quando chamaram eles ali, que olharam para eles, a Bíblia Sagrada diz que eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comeram o banquete que o rei havia determinado. Eu vou repetir, eles estavam mais gordos, mais formosos, mais sadios, porque aquilo que o mundo oferece é paliativo, aquilo que o mundo oferece é passageiro, mas aquilo que o mundo que Deus oferece pode até não ser aquilo que na visão do homem engorda, mas Deus transforma e faz prosperar. Aquilo que Deus faz é perfeito. A comida deles, aleluia, era só verduras, e era só água, era só legumes, e era só água. Aí você olha para a lógica da coisa e diz, mas não tem como. Mas não tem como. Sabe o que é que Deus está dizendo para essa geração? Você não precisa se alimentar do que o mundo oferece. Você não precisa comer o que o mundo oferece. Você não precisa comer o que o mundo tem colocado na tua frente. Sabe por quê? O que você precisa é ter um Deus como prioridade e comer a Bíblia. O que você precisa é comer a Bíblia. Pastor, quando eu como a Bíblia, é quando eu leio a palavra e tenho amor pela palavra. Pastor, quando é que eu vou começar a prosperar mais? É quando eu amar a palavra. Daniel conhecia a lei, seus amigos conheciam a lei, eles amavam tanto a palavra que eles estavam dispostos a viver tudo aquilo que eu aprendi lá em Jerusalém, tudo aquilo que eu cresci ouvindo da minha família, tem de sobra, 10 dias fichinha, pode mandar porque eu priorizo a palavra, pode mandar porque eu priorizo o Deus da Bíblia. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Eu vou profetizar na tua vida. O que essa geração precisa para aprender a priorizar Deus é a Bíblia. Isaías capítulo de número 40, versículo 8, a Bíblia diz: seca-se a erva, cai a sua flor, levanta a mão, mas a palavra de Deus permanece vazia, permanece em nosso coração para sempre, nos preenchendo. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 11: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 105, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mateus capítulo 4, versículo 4, é a Bíblia que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Palavra, você vai viver, mas precisa da palavra. A palavra que sai da boca de Deus. João 17, 17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levanta a tua mão mais alto. Quem conhece o Deus da Bíblia, quem conhece o Deus da Bíblia, não negocia em Babilônia. Quem conhece a palavra, não troca o valor. Quem ama o Deus da palavra, está rendido a Ele e vivendo para Ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
Eu vou finalizar fazendo uma pergunta para você. Olhe para cá, juventude. Pastor, por que Deus permitiu aquela geração que pertencia a Ele estar em um lugar tão ruim, estar em um lugar tão caótico, ser levado para aquele sofrimento e participar de tudo aquilo? Eu olhando para Daniel e para alguns personagens da Bíblia, eu aprendo que Deus, tem situações que Deus, Ele não nos livra do perigo, mas Ele dá o livramento do perigo. É diferente. Tem situações na nossa vida, pastor Oneide, que Deus não nos livra do perigo, mas Ele nos dá o livramento no perigo. É completamente diferente. Quer ver uma prova? José. Deus permitiu José ser perseguido pelos seus próprios irmãos, mas a perseguição de José pelos seus próprios irmãos era um teste no coração de José, para ele ganhar, aleluia, algo mais à frente. Fica de pé comigo, fica de pé que eu vou encerrar agora. Fica de pé adorando o nome do Senhor. Pastor, por que às vezes eu estou em situações tão difíceis? Por que eu sou um jovem e sou tão confrontado? Por que eu sou um jovem e sou tão perseguido? Por que eu estou num lugar e o pecado todo dia bate na minha porta? Deus está mandando eu te dizer, Deus tem situações que Ele não vai te livrar do perigo, mas Ele dá o livramento do perigo. Deus permite José, aleluia, ser perseguido pelos seus irmãos, aleluia, e Deus permite José ser lançado no poço, na cisterna, pelos seus irmãos, mas o poço não foi o estágio final. Sabe por quê? Porque o poço foi um espaço para ele chegar e se tornar ser escravo. Pastor, mas escravo é ruim demais, ser escravo não presta. A escravidão, pastor Vagnaldo, não era o estágio final da vida de José, era apenas um passo para ele chegar na prisão. Deus não deu livramento do poço, ou melhor, Deus não deu a sua falência no poço, mas deu livramento no poço. Ele está sendo escravo, e alguém pode pensar, mas escravo é ruim, escravo é oprimido, escravo é açoitado, escravo é incentivado ao trabalho para enriquecer o rei. Mas ser escravo era apenas um passo para ele chegar na prisão. Prisão é ruim demais, prisão, que lugar terrível, está preso naquela cela, mas a prisão foi só para interpretar o sonho, para ele chegar no corredor do palácio. Corredor do palácio teve a tentação, mas a tentação foi o passaporte para ele chegar no cargo. Cargo era aquele que nem tinha, e Deus criou e disse, por causa da tua prioridade, que sou eu, tu vais ser governador. Não tinha, mas eu crio. Não acreditaram, mas eu te coloco. Te perseguiram, tu passou no teste, teus irmãos vão vir aqui, vão pedir comida, tu vai abençoar a tua casa, porque tu tem eu como prioridade. Eu quero fazer uma oração por essa geração que tem Deus como prioridade. Que tem Deus como prioridade. Cadê a juventude que tem Deus como prioridade? Corra aqui na frente. Você que tem Deus como prioridade, está dizendo, nessa noite eu quero renovo, o meu tempo já foi, eu quero orar por você. Você que tem Deus como prioridade, está dizendo, Deus, nessa noite eu quero priorizar ainda mais o Senhor, eu quero priorizar ainda mais em excelência. Vem alguém que está afastado da igreja, vem alguém que ainda não é evangélico, vem alguém que quer priorizar o Deus dos deuses, vem alguém que quer mais de Deus, vem alguém que quer ser cheio de Deus, vem alguém que quer ser impactado porque prioriza Deus. Cadê a geração da Almada que quer receber a presença? Cadê a geração da Almada que quer ser tocado por Ele? Cadê a geração da Almada que quer vir aqui à frente nessa noite e dizer, Deus, tu és a minha prioridade e eu vou te priorizar durante toda a minha vida? Vem, eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa que quer se reconciliar com o Senhor? Porque nessa noite entendeu que Babilônia não tem nada para te oferecer. Porque nessa noite entendeu que Babilônia não presta, que o mundo não presta, que o pecado não presta, que o diabo não presta. Cadê você que entendeu que Deus é o único que merece a honra, que merece a glória, que merece o louvor? Cadê você que nessa noite veio aqui para adorar o Senhor e está dizendo, eu pertenço a Ele, eu sou dele, eu pertenço a Ele?
Sandra, prepara um hino aí, Sandra, em nome de Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus que quer se reconciliar? Levanta a sua mão. Cadê alguém que quer reconciliar com o Senhor? Já tem a primeira vida aqui, eu espero a segunda. Vem mais à frente, filha, vem mais à frente. Cadê a segunda alma para Jesus nessa noite? Já está aqui. Cadê a terceira vida que quer priorizar Deus? Cadê a terceira vida que quer priorizar Deus? Aleluia. Cadê a terceira alma para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão para mim lhe conhecer. Pastor, estou me reconciliando, estou aceitando. Senti que tem que ser melhor. O que eu estava vivendo não presta. Eu quero abandonar tudo isso e te servir. Eu quero largar tudo isso e te adorar. Eu pertenço a ti, tu és minha prioridade. Cadê? Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê? Aleluia. Vai vir mais alguém? Eu vou esperar você vir. Porque Deus é tua prioridade. Quem está vindo reconciliar ou aceitar Jesus, levanta a mão. Levanta-se a mão, levanta a mão. Glória a Deus. Duas pessoas. Cadê a terceira pessoa para Jesus essa noite? Aleluia. Deus está aqui e Ele é a tua prioridade. Deus é a prioridade. É a única prioridade que você precisa. Não existe outro Deus. Ele vai te fazer alguém melhor. Ele vai te fazer alguém mais forte. Ele é o Deus que você serve. Adoração. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Canta para o Senhor. Eu vou deixar Jesus. você adorar. Adora. Adora. Me ama, seu amor é bem